Que maravilha é ser criança, né? Um período fenomenal das nossas vidas que, infelizmente, não dá para voltar atrás. Mas que a gente sabe que é um momento muito importante que influencia em muito do que nós somos hoje. É um momento que a criança não tem medo de ser, de ousar, de criar, de desmontar, de rir, de chorar, de se machucar, de correr, né? E nós só temos percepção de como isso é importante, infelizmente, depois que passa. Né? Eu lembro dos meus pais falarem, meu filho, aproveita, porque ser criança passa, e realmente passa. Né? E nós percebemos o tanto que isso é importante depois. Nessa fase é quando determina boa parte dos nossos gostos, personalidades, atitudes, maneiras de falar, maneiras de pensar, são basicamente formadas, muitas delas, na nossa infância. Porque a criança é como uma espécie de esponja, que ela absorve tudo ao redor dela. Seja uma água ruim, uma água suja ou uma água limpa. Por isso é muito importante aquilo que oferecemos para a nossa criança como alimento. E quando a gente para pensar sobre como a gente pode influenciar então o futuro dos nossos filhos, qual semente a gente deve plantar hoje, geralmente uma das primeiras coisas que passa na nossa cabeça é educação. Porque educação, afinal de contas, não pode ser retirada da sua mente. Mas eu gostaria de plantar uma sementinha na sua cabeça, uma pergunta, uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, que é: a educação se refere simplesmente ao ensino de disciplinas regulares, o processo de escolarização, né? Aprender português, matemática, física, química, ou vai muito mais, muito além do que isso? E assim como a educação perpassa, vai além do que isso, do simples processo de escolarização, a educação física também vai muito além do aspecto motor, do simples aspecto motor. Porque nós somos seres integrais, somos compostos por parte motora, parte cognitiva e parte afetiva. E isso forma o nosso todo, o nosso ser. Todo mundo tem isso. André, mas então o que vem a ser cada uma dessas partes? Poderia explicar melhor? Claro, vou explicar melhor, meu filho, calma. Então, basicamente, no aspecto motor, né, tem as questões ligadas a desenvolvimento de consciência corporal, orientação espacial, noção temporal, questão de lateralidade, equilíbrio, força, agilidade, resistência, velocidade e muitos outros. No aspecto cognitivo, se refere a questões ligadas à parte mais neurológica. Então, questão de memorização, capacidade de entender e resolver problemas, tá bom? Um pensamento questionador, interpretação, novas sinapses nervosas e muito mais. Na questão que se refere ao aspecto afetivo ou social, vem mais o relacionamento com o outro, a cooperação, o relacionamento interpessoal, a autoestima, organização, disciplina, coragem, responsabilidade, solidariedade e muito mais. Então, desde o período que o ser humano nasce, desde pequenininho até bem velhinho, ele vai adquirindo habilidades motoras, habilidades cognitivas e habilidades afetivas, né, que começam desde simples e pequenos movimentos ou questões, né, de memória, etc., bem descoordenados ou sem muito nexo, até movimentos complexos, organizados, bem estruturados, tá bom? Eu trouxe uma frase, por exemplo, de uma grande pesquisadora da área de psicomotricidade, chamada Michelle, né? Que ela escreve o seguinte, que para conseguir um desenvolvimento satisfatório do ser humano, um desenvolvimento satisfatório, é necessário que a parte física se desenvolva plenamente, a parte sensorial atinja o máximo e a inteligência desabroche até o limite pessoal de cada um. Para isso, é necessário uma alimentação séria e correta, combate às doenças, a prática de exercícios físicos e esporte, contato com a natureza e a tranquilidade da vida em sociedade. E ela acrescenta que para podermos educar essas crianças, é necessário que a gente ensine elas a dominar a sua própria consciência e o corpo com senso de equilíbrio,
A nossa função é auxiliar a criança desde pequena a controlar o próprio corpo, equilibrar a respiração, saber usar braços, pernas, aprender a se direcionar para a esquerda, direita, lado, saber organizar percepções, atenção e dominar as noções do tempo. Então, basicamente, essas são as 3 partes que integram o ser humano, que é a parte motora, cognitiva e afetiva. Elas se comunicam entre si e quando você estimula uma delas, ela acaba afetando nas seguintes. Então a gente às vezes pode ver, não, mas eu não vou ensinar a parte física para o meu filho porque o que importa é o conhecimento de sala de aula. Não, porque a parte motora vai influenciar nos conhecimentos que ele precisa ter como pré-requisito para a sala de aula. E isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Não perca!